Olá, meus queridos, como estão? Vamos agora para a nossa aula de português. Peguem aí, por favor, o módulo 3, na página 22, estrutura das palavras. Morfemas é toda palavra composta de pequenas partes portadoras de sentido. Então, o que vamos fazer aqui é pegar a palavra e dividir em partes. Não é separar sílabas, é separar em partes que vamos entender melhor isso aqui. Primeiro que vamos estudar é radical. É o morfema que contém o significado básico da palavra. É aquela parte que, quando ele é regular, ele não muda no verbo, que a gente estudou pelo verbo, só que aqui a gente está estudando de uma maneira geral, uma palavra de qualquer palavra. Por exemplo, menina. O que vai trocar é o A, que pode ser menina, menino, meninos, meninas, mas o menine até o último N não muda. E aí é um substantivo, então aí é o radical. Aqui nós temos o verbo finge. Até o G é o radical. O E não vai ser mais chamado de radical, ele tem uma outra função. Então vamos ver aqui. A palavra finge é formada pelos morfemas finge até o G, né, até o G, que é o radical, e a letra E indica o momento da ação expressa por essa palavra. Se eu digo finge, é porque está no presente. Se esse complemento fosse fingia e a, eu entenderia que está no passado. Prefixo e sufixo. Há palavras que aparecem antes do radical, são os prefixos. E há morfemas que aparecem depois do radical, são os sufixos. Afixos são os morfemas que se juntam a esse radical. Quais são os afixos? Prefixos e sufixos. Os afixos que aparecem antes do radical, já falamos aqui, são os prefixos. Por exemplo, a palavra é montar. O ré, que vem antes, montar, remontar. Esse ré é um prefixo que foi acrescentado à palavra montar, certo? Sufixo são os que aparecem depois do radical. A palavra nós sabemos que é montar, esse montável, esse véu é um sufixo que foi acrescentado depois da palavra. Vejamos agora as desinências. Há morfemas que se juntam ao radical para indicar a flexão das palavras. Desinências são os elementos que se juntam ao fim das palavras para marcar suas flexões. Vamos entender isso. Desinência nominal, ou seja, não se trata de verbo, de sujeito, substantivo, adjetivo, advérbio. Indica, se bem que advérbio é uma palavra invariável, né? Ela não faz flexão. Indica a flexão de número e gênero da palavra. Menina. O radical é até a letra N, né? Esse A, ele é a desinência. Porque o que é que indica esse A? Que estamos falando de alguém do sexo feminino e uma pessoa só, singular. Se fosse meninos, seria sexo masculino e número seria plural, certo? Já na forma verbal abaixo, os morfemas aqui SSE e MOS são desinências que indicam respectivamente modo e tempo e número e pessoa. Vamos ver aqui. Fala é o verbo, né? Ainda é não completo, mas é o verbo. Esse se, ele diz que o verbo está no modo subjuntivo. Se falássemos, se nós falássemos. E o MOS, ele indica o número e a pessoa. Qual é o número? Ele está no plural e primeira pessoa do plural. Aqui são as desinências. Vogal temática é a vogal que possui a função. Isso aqui a gente estudou tudo no 7º ano. É a vogal que possui a função de ligar o radical às desinências. Quais são as vogais temáticas? A, E, I e U, né? Geralmente são essas. O O também acontece. Monte é o radical. O A, ele é a vogal temática, porque ele está indicando que ele está no infinitivo AR. E véu é a complementação, certo? Páginas 22 a 25, data de entrega 28/7, envia para o portal FTD ou para o meu e-mail, certo? Beijos.